30 semanas, galera, estudando programação. E hoje eu tive que fazer uma rota para poder. O pessoal quer fazer um dashboard com alguns dados. E aí me pediram para eu fazer uma rota, retornar esses dados. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que ficou. Então, eu fiz a rota e aqui eu tô retornando todos os produtos que foram resgatados e todos os produtos que foram cadastrados no banco. Então, imagine que eu tenho alguns produtos lá eu cadastrei, alguns produtos a gente tira do banco de dados. Então aqui eu tenho a relação, ó, 7 foram cadastrados e 6 já foram tirados. Então o front que vai se encarregar de fazer isso aqui de uma forma mais didática, né, em um formato mais de dashboard, mais visual para quem for consultar essas informações ver. E uma coisa muito massa é que tipo, parece que as coisas estão ficando mais fáceis. Eu recebi essa tarefa aqui e tipo eu já consegui pensar em como que eu iria fazer para poder retornar isso aqui. Porque as tarefas estão passando para mim de uma forma mais como um desafio. Não estão tipo, me falando assim, ah, você vai ter que fazer uma consulta no banco e retornar e tal e tal. Não, basicamente eles estão falando assim, ó, eu preciso de um dashboard com essa e essa informação. E aí, tipo, como eu estou iniciando ainda, eu ainda tenho que pensar em como que vai ser isso. Só que esse processo está muito mais fácil. Quando essa tarefa chegou para mim, eu falei, ah, tá, eu preciso fazer uma consulta no banco e retornar essa consulta. E aí é muito massa quando as coisas começam a ficar mais claras assim. Hoje é o segundo dia, galera, e ontem eu mostrei a parte lá do dashboard para o pessoal da empresa e estava tudo correto, então mais uma tarefa aí que eu consegui fazer sozinho e entregar. E hoje já me pediram para eu poder fazer a documentação da API. Então, é basicamente isso aqui. A gente instala uma biblioteca lá no Nest e a gente tem que sair configurando. Então, eu não tenho como mostrar muita coisa porque eu não terminei ainda, mas eu vou começar a fazer isso aqui amanhã. E hoje é o meu aniversário, eu pedi para o Davi para poder sair um pouco mais cedo, aproveitar aí uns 30 minutos que eu ainda tenho do dia de hoje, antes da horário de dormir. E vou ficar um pouco com minha esposa e é isso aí, até o próximo dia. Hoje é o terceiro dia, galera, e eu comecei a fazer a parte da documentação aqui da API, tá ficando bem legal. Vou mostrar para vocês aqui. Então, de uma forma bem mais resumida, a gente precisa instalar essa biblioteca aqui lá no Nest. Então, a gente instala e tem algumas configurações aqui, é bem intuitivo, bem de boa de entender. Então, é para poder gerar esse documento aqui, essa documentação. Então, o front-end, ele vai ter acesso a isso aqui e ele vai conseguir entender muito mais de boa tudo aquilo que eu fiz, porque fica muito bem explicado. Então, vou tentar passar para vocês aqui de uma forma que fique de boa de entender. Então, imagine que cada aba dessa aqui, ó, é uma página, é uma rota do site, né? Uma página do site. Então, a gente tem essa daqui, de buscar o produto e o valor. Então, como é que eu faço para configurar isso aqui? Perceba que essa aqui é a minha rota. Então, tá vendo esse API tags? Isso aqui é daquela biblioteca que eu falei com vocês, aqui, ó, que eu acabei de instalar. Então, eu venho aqui e passo entre parênteses esse nome, buscar produto e valor. E se a gente for aqui, esse é aquele nome que vai aparecer aqui. Então, ali eu estou indicando para a pessoa o que aquela rota ela vai fazer. E aqui tem outras coisas, ó. Quando ela tiver uma resposta, o que ela vai receber nessa resposta? E é isso que eu estou passando aqui para ela aqui agora. Ó. Você vai receber um ID, um code, um valor, a data de criação. E como é que eu faço para essas informações vir parar aqui? A gente passa esse @okresponse, que é do tipo getByProductModel. Então a gente clica aqui e vem parar nesse model que eu criei, e aqui é que eu passo as configurações. Então esse @API property, sei lá, é isso que faz essa configuração. Então eu apenas passando isso aqui na parte de cima do ID, do code, de todos os meus campos, ele já identifica e traz essas configurações aqui para cá. Então eu passo ele aqui, olha, estou configurando. O meu ID ele precisa ser um número, o meu código ele precisa ser uma string. E aqui eu venho passando, ó, a minha data de criação ela é do tipo date, né, é uma data. Então o meu produto resgatado é do tipo booleano. Então eu passo tudo isso aqui e pelo fato da gente ter colocado que é do tipo produto model, que é o mesmo que está aqui, ó, o mesmo nome que está aqui. Então, na hora que eu venho aqui na documentação, essas informações elas vão estar todas aqui, ó, ID, code, tudo muito bem detalhado o que ela vai receber.
Então, para todas as rotas, ela vai ter tudo aqui, tudo separadinho e fica muito mais de boa de entender o projeto. E isso é muito massa para poder trabalhar em equipe, porque aí ela não precisa ficar me perguntando as coisas, nem eu preciso estar perguntando para ela ou falando e tudo mais. E aí ela só vai lá ter acesso à documentação e ela já sabe como acessar aquela rota, o que que vai ter naquela rota. E eu achei bem massa, bem simples de fazer também. E é mais uma coisa aí que eu tive contato e acabei aprendendo. Hoje é o quarto dia, galera, e pela parte da manhã eu não estudei porque não tinha nenhuma tarefa para poder fazer da empresa. Eu também estou dando uma melhorada na minha questão de método de estudos e organização, então estou estudando um pouco sobre isso. E hoje à noite eu fiz uma call com o Davi, ele me passou uns assuntos para poder estudar sobre orientação programada, esqueci agora. É PO, Programação Orientada a Objeto. É relacionado a TypeScript, só que eu não consegui ver ainda e tal, mas enfim, tem uma tarefa já da empresa para mim poder fazer. Então, agora pela parte da noite, ele estava me ajudando, a gente estava relacionando tipo uma única coluna em uma tabela do banco de dados a duas colunas em uma outra tabela. Então, foi a primeira vez que ele fez isso que ele falou. Então, a gente tomou alguns erros ali e tal, mas a gente conseguiu resolver. E depois ele me deixou sozinho, só perguntou se eu entendi o que era para fazer e tal. Aí eu falei que sim, então eu já atualizei o banco de dados aqui. E agora eu tenho que fazer essa nova rota que o front-end está querendo montar uma tabela com alguns dados, então a partir de amanhã eu já vou começar a fazer isso aí. Mas eu vou ter que mexer em algumas lógicas do código, porque entrou tipo uma coluna de uma tabela nova, então novo desafio aí. Mas eu acho que daqui pro sexto dia eu consigo finalizar bem de boa. Hoje é o quinto dia, galera. Eu terminei a parte da documentação, tava tudo certo, já apresentei lá na empresa e agora eu tenho que fazer uma outra rota para um outro dashboard e ficou mais ou menos dessa forma. O que que acontece? A pessoa ela quer ter acesso ao o código do produto, quem resgatou aquele produto, o valor do produto e a data que foi resgatado. Então, eu tive que fazer uma consulta aqui no banco. Então, eu estou indo buscar no banco todos os produtos que foram resgatados. Eu estou selecionando a coluna de produto, de quem resgatou o produto, do valor, se ele foi resgatado, não, a data de resgatado, na verdade. E aqui estou fazendo um filtro para poder pegar o nome ali de quem resgatou o produto. E aqui é a parte que a gente está podendo estar fazendo um método de array para poder passar de produto por produto e retornar eles individualmente, porque senão ele ia retornar tudo junto ou então só o número total e não é isso que eu quero. Eu quero retornar cada informação dessa aqui por produto. Então a gente faz isso aqui e aqui eu estou retornando ó, o código, o usuário que resgatou, o valor e a data. Se você for vir aqui, é a mesma coisa que a gente tem aqui, ó. Então essa foi mais uma tarefa que eu consegui entregar. E é isso aí, mais um dia concluído com sucesso. Sexto dia, galera, aí o Davi me pediu para poder estudar sobre programação orientada a objeto com TypeScript. Ele me passou um vídeo de um cara, o cara tem uma playlist no YouTube. Então é esses vídeos aqui. São os vídeos do canal desse cara aqui que ele me passou, então eu tô assistindo aos poucos. E hoje eu dei uma estudada bastante sobre isso. Estudei aí de 5 da manhã até 11 horas. Foi de 5 da manhã até 11 horas. E aí comecei a fazer algumas anotações. Tem aqui a parte do código, mas o código não tem muita coisa, porque, tipo, algumas coisas eu já sabia, então eu não tava, tipo, escrevendo código, só mudei, tipo assim, o código do cara do curso tá bem maior do que o meu. E eu não saí escrevendo tudo que ele tá fazendo no código dele, porque eu só preciso entender, tipo, o conceito. Não preciso fazer tudo que ele tá fazendo. Mas algumas coisas bem importantes eu saí anotando aqui. Tem algumas coisas sobre abstração e tal. E aí, tipo, falando aqui sobre questão de classe, de objeto. E aí foi bem massa esse exemplo que ele deu aqui. Então é algo que eu anotei. Essas anotações aqui depois eu vou passar, tipo, tudo a limpo para poder ficar um negócio mais organizado e fácil de consultar depois. E aí aprendi sobre encapsulamento, que foi uma parada que eu achei bem massa, que a gente coloca aqui, ó, no construtor, isso aqui, esse de private, tem público e tal. Enfim, eu não vou explicar para vocês aqui, até porque eu ainda não sei explicar essas coisas. Mas eu parei aqui na parte das heranças, que basicamente a gente cria uma classe, tipo, uma classe mãe, que tem coisas em comuns que terão em outras classes. Então eu parei nessa parte. E aí depois só vou para essa última parte aqui, e aí eu já consigo finalizar essa coisa, esse assunto, na verdade, e ver as próximas tarefas que vão vir para mim aí lá da empresa.
Então foi basicamente isso nessa semana, semana bem top. E a gente se vê na próxima semana.